Hoje, o Melhor e Mais Justo, ao vivo pela web e em caráter experimental pela Rádio Brasil Atual FM, denuncia a pressão que coloca em risco a vida e o modo de viver dos povos da floresta, dos povos originários do Brasil. Vou começar o terceiro e último bloco do programa com uma frase do líder sindical seringueiro Chico Mendes. Disse ele pouco antes de ser assassinado em 1988, abre aspas, se descesse um enviado dos céus e me garantisse que minha morte iria fortalecer nossa luta, até que valeria a pena. Mas a experiência nos ensina o contrário, então eu quero viver. Eu pergunto, mais de 20 anos depois de muitos assassinatos, hoje, qual é a luta? O que é mais urgente? O que é preciso fazer? E mais, vocês têm medo de serem ameaçados de morte? Sassá. Medo, acho que todos nós temos, né? Mas a própria luta encoraja a gente, né? A necessidade de você ver o seu povo, que só aqui nessas terras são 512 anos de resistência, né? A necessidade de você ver esse povo tendo a sua terra garantida, que no papel, só 2 artigos da Constituição Federal resolveu o problema da questão indígena. São só 2 artigos pequenos, resolve, mas que não é cumprido, né? Ali naquele momento teve o prazo de 5 anos para ser demarcado todas as terras indígenas, e hoje quantos povos que está aí sem terra? Quantos povos indígenas no Brasil sem terra? Então, a cada momento que um povo reivindica a terra, a cada momento que isso acontece, a Constituição Federal ela é rasgada também, né? Só voltando, como o Estado vem atuando nos casos de mortes, principalmente de indígena, que eu acompanho mais, dá para exemplificar com 3 casos ocorridos no Mato Grosso do Sul, Guarani e Kaiowá, em tempos diferentes, em governos diferentes, né? Em 83, o Marçal de Souza foi assassinado. A investigação, a linha de investigação foi por crime passional, né? Que a esposa dele, foi um amante da esposa dele que foi o mandante do assassinato. Em 2003, o cacique Marcos Veron também foi assassinado, torturado e assassinado, e os filhos deles também torturados na aldeia Taquara. E a Polícia Federal investigou e o resultado dessa investigação foi que os filhos, numa briga de família, um dos filhos deu uma cadeirada na cabeça do pai, né? O ano passado, em novembro, o Nísio Gomes foi assassinado na frente de todos os indígenas da aldeia lá, que é Retomada, em Guaiviri. E a Polícia Federal, que investigou, falou que Nísio estava vivo e seus filhos estavam escondendo ele para que tivesse visibilidade a questão Guarani-Kaiowá, né? Em 2011, a questão Guarani-Kaiowá já estava visível, né? Porque os movimentos, não só o movimento indígena ali do Mato Grosso do Sul, mas em outras regiões do país, estavam relatando aquilo que estava acontecendo, o genocídio ali com aquele povo Guarani-Kaiowá. Então, os agentes federais sempre burlando a opinião pública, né? E burlando também a investigação, porque eu sou um agente federal, chego e falo, já está resolvido, foi o filho dele que matou ele, foi o filho dele que escondeu ele, né? Então, é o Estado agindo para atrapalhar e para que a população em geral, principalmente a população não indígena, a população não quilombola, a população não extrativista, ela acredite que o Estado está fazendo alguma coisa, foi investigado, olha lá, mostramos o resultado. Isso foi em semanas, a Polícia Federal já teve esse resultado, né? Mas nós, indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, sem terra, enfim, que estamos do lado de cá, sabemos quem são o mandante, né? No caso dos pescadores lá, quem é a Petrobras que está
impedindo a atividade lá deles, né? Eles estão contra uma atividade, um empreendimento da Petrobras. Então, há morte nesses pescadores. Quem é que está por trás disso, né? No caso lá no Pará, tem madeireiro lá atuando no local, né? Teve morte de quem está resistindo e combatendo essa ação do madeireiro, a ação do garimpo, a ação do latifúndio, né? O etanol, né? Em 2002, o Lula, antes de ser eleito no processo eleitoral, na sua candidatura, vai e faz promessa no Mato Grosso do Sul e assim para vários povos no Brasil, Pernambuco, ele esteve por lá, Mato Grosso, vários, que as terras seriam demarcadas. Mas foi o governo que menos demarcou, né? E ainda foi o governo que fez o acordo com Bush para que o Brasil se tornasse um grande deserto de cana para a produção do etanol. E é essa produção de cana, de etanol, que está causando a morte de indígenas no Mato Grosso do Sul. É a produção da soja, né? Então, a gente tem esse um diagnóstico, né, mas a solução para impedir essa morte depende de boa vontade do Estado. Depende do governo demarcar as terras indígenas, depende do governo garantir... Mas o que a sociedade tem que fazer para tentar levar o governo a fazer isso? Porque se o governo não está fazendo, a sociedade deve produzir algum tipo de pressão para que o governo então haja nessa direção. Aí vem um outro problema que a gente enfrenta, né, no Brasil todo, porque a gente tem companheiros e companheiras do MST criminalizado, formação de quadrilha. A gente tem indígenas criminalizados, formação de quadrilha. Então, hoje, a resposta que o Estado dá para aqueles que estão do lado de cá, sofrendo a opressão, sofrendo essa pressão do poder econômico, né? A gente tem lá Belo Monte, saiu do STF não, do Ministério Público, né? Um novo pedido para embargar as obras. Sassá, né? E o governo continua avançando nessas obras. Então eu queria rodar um pouco essa rodada nesse bloco, para que as nossas companheiras também possam se posicionar. Antes de passar a palavra para elas, quero dizer que no site da Pastoral da Terra há a lista completa das pessoas que estão ameaçadas. www.cptnacional.org.br, okay? Lá você conhece a lista inteira dos líderes e das pessoas dos povos originários brasileiros que estão ameaçados de morte por vários interesses. Os madeireiros, os empresários, o agronegócio, enfim, construtora, construção civil e assim por diante. Estava perguntando, o Sassá falou longamente, eu queria que vocês exercessem um certo poder de síntese, o tempo vai ficando curto, mas de para onde aponta, né? Como enfrentar esses problemas? Quer dizer, se o governo, se o Estado não tem cumprido suficientemente o seu papel, ou se cumpre de maneira muito lenta, em alguns pontos e não cumpre em outros, e até regride, na opinião de vocês, como fazer para acelerar esse processo? Chiquinha. Bom, difícil, né? Pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Você antes também perguntou se todo mundo tem medo de morrer, como o Sassá respondeu, né? Concordo com ele, né? Que de fato todos nós temos, né? E assim, é muito complexa uma resposta assim bem definida, né? Porque é o Estado brasileiro que deveria proteger os cidadãos, né? Independente de qualquer situação dele, condição, né? Contra o próprio cidadão. Porque a gente percebe que não é só contra assim, a questão do movimento social, mas assim, a gente percebe que é todo aquele movimento que contraria poderes, interesses maiores, né, de grande escala, ele é marginalizado. A gente percebe assim que, assim, eu estava conversando hoje com uma repórter de vocês, e até comentando com ela que a gente sente assim, nós indígenas, por isso que a gente não sabe a quem acreditar, que a pressão é muito forte para o desaparecimento da diversidade no Brasil, para a diversidade de vida, cultura, né, tradição. e tradição.
É assim, a gente percebe assim que é desaparecimento de todos, né? Tá? Entra quilombola, entra ribeirinhos, povos indígenas e outras sociedades que diferem do capitalismo e também difere do modelo de vida de capitalista, né? E do modelo desse modelo que está posto aí do consumismo. Então, existe uma corrente muito forte para cima de nós, para a gente acabar com essa forma da gente viver, que não precisa do capital. Você está nessa vida que a gente tinha da natureza ser a nossa, nessa fonte de vida, né? Fonte de sustentabilidade econômica e de vida mesmo, e principalmente espiritual, para a gente adotar um outro modelo. Isso já vem há muito tempo, desde os tempos de Cabral, mas agora está tão descarado que não adianta, basta a Constituição, como acho que Sasaki colocou, né, Sassá, rasga a Carta Magna. Isso eu acho grave uma nação fazer isso. Eu, como historiadora, eu acho um absurdo o que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, fazendo assim, o Estado brasileiro fazendo, rasga a Constituinte. Porque esta portaria 303, para mim, é a aberração da aberração. E eu acho que o que precisa é a sociedade brasileira se inteirar disso aí. O que significa isso? Se ela rasga um direito de um povo minoritário, tudo bem, mas nós somos povo, existimos, somos brasileiros, somos cidadãos. Que dirá dos outros? Então tem que pensar por aí, você entendeu? Então, a minha ideia, a gente tem conversado muito com as lideranças, eu conversei bastante com o Megarão na formatura dos meninos lá em Mato Grosso, e a gente está assim, a sensibilidade da sociedade brasileira, sabe? E, assim, e abrir o diálogo com o governo, mesmo que ele está nessa condição, abrir o diálogo. Aonde que ele quer levar a sociedade brasileira e nós? Quer acabar com a gente? Está fazendo já, o genocídio já está acontecendo. Laísa, queria ouvir de você como é que você vê o futuro das crianças, o futuro dos seus filhos na floresta, na atividade que vocês desenvolvem. Como que é ter 12 filhos, não é isso? Criei 12. Agora Criou tem 12 5. filhos. E como é que você vê o futuro das novas gerações enfrentando esse tipo de problema? Como sair, como superar esses problemas? O que vocês pensam? Eu falo como ela falou, que é uma pergunta difícil, né? Porque a situação que nós estamos vivendo, nós lutamos contra quem quer o poder, o sistema que existe ali. Assim, voltando, os poderosos que querem tirar nossas vidas e contra o próprio governo, né? Em si. Eu faço essa diferença, aqueles que estão próximos ali, que procuram nos executar, e quem está lá em cima no comando, né? O medo, eu não vou negar que há dias que você, se não buscar força em Deus, psicologicamente você termina até desistindo. Mas o que eu vejo, que o caminho é esse, que nós estamos fazendo aqui, mesmo apesar da situação que estamos vivendo. Nós não podemos deixar a nossa luta, mostrar para os nossos jovens que ainda há esperança. Né? Ela que propaga a cultura indígena, enfim, eu que estou ali na luta pela floresta, ele, cada um na sua realidade, nós temos que unir forças e pressionar, correr atrás, né? A nossa comunidade, articular junto ao governo, colocar, a única coisa que nós podemos fazer, né? Ver o que o governo pretende para esse povo, ou se isso vai continuar dessa forma. Se hoje nós mostramos aquilo que Chico Mendes disse, no nosso caso, a floresta como economicamente viável. Ele disse, eu quero que a Amazônia seja preservada, mas que seja economicamente viável. Para o seu povo, né? Para o seu povo. E cada um na sua realidade mostra isso. E nós não podemos deixar de falar isso para os nossos jovens. Não é o medo, né? A pressão que nós vivemos, nós temos que correr atrás. Porque só através da educação, né, desse povo, que o governo, eu digo assim, quando eu digo os poderosos, o governo quer que nós continuamos, que os nossos jovens continuem com a fé nos olhos. Se você lutar, você morre, né? Mas unindo forças, nós vamos chegar lá, eu acredito. Bom, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Acho que espero ter contribuído com esse programa, né, pelo menos um pouquinho,
para a gente colocar em discussão a causa dos povos originais do Brasil e dos problemas que eles enfrentam na atualidade. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero e tenho certeza que a nossa conversa te ajudou a mostrar a urgência de frear a violência, para preservar territórios de populações tradicionais e para construir paz, segurança e justiça no campo e na floresta, por um país melhor e mais justo para todos nós. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.